Tem um problema em você. Eu sinto ser o primeiro a te dizer. Mas não leva pro lado pessoal. Tem um problema em mim também. Em tudo que é humano, tem um problema. Um problema persistente, insolúvel, que remonta ao início dos tempos. Por que humanos não conseguem viver em harmonia? Por que onde há humanos, há fome, a guerra e a morte por todos os lados, quando no mundo que os rodeia há comida, a terra e a vida para todos em abundância? Por que há no ser humano a pulsão por destruir a tudo e a todos e a si mesmo? Pense em tudo que há e tudo que houve de mais horrível e mais abominável na existência e reconheça que o elemento comum a tudo isso é o elemento humano. Por quê? Me diga. Bom, porque o homem é o lobo do homem, vai dizer Thomas Hobbes, já quase sem nenhum cabelo. E deixado a sua própria natureza, ele vai roubar, matar, tomar, mudar, tudo em nome dos seus próprios interesses egoístas. É preciso, portanto, uma força maior. Um poder absoluto acima de todos os homens, que freie a sua própria natureza, na forma de um rei, ou de um Leviatã. Alguém, ou algo, que pela pura força da espada, imponha ordem ao caos. A palavra-chave aqui é a natureza. O ser humano, naturalmente, quer para si mais do que aquilo que precisa. E em nome desse querer, ele vai destruir a tudo e todos, enquanto não estiver satisfeito. Não importa o quão belo o canto dos pássaros, o quão bonita a placidez das águas e o movimento dos peixes, o bater das folhas nas árvores, a perfeita harmonia do ciclo da vida, os animais, a neve e o sol. Mesmo diante de tudo isso, não há amor no coração dos homens. Não há paz. Há apenas o vazio insaciável e a sua perversidade. E por onde ele passa, ela se instala. Eles dizem que essa foi a punição pelos nossos antepassados terem desobedecido às ordens de Deus e cometido um pecado muito tempo atrás. Nós fomos expulsos do paraíso. A ideia do fruto proibido é fundante no Ocidente. Sendo cristão ou não, eu aposto que você conhece. Bem como a famosa imagem alegórica da maçã, representando o maldito fruto da árvore do conhecimento, com que a Eva foi tentada pela serpente e que depois entregou para Adão. Os dois desobedeceram a Deus e foram de base, ambos expulsos do jardim do Éden. A mulher recebeu a dor no parto e a submissão perante o homem. E ao homem Deus disse que ele teria que trabalhar pelo resto da vida, enquanto ele caminhasse sobre a terra. Mas tem algo que desde pequeno eu nunca entendi na história do jardim do Éden. E sempre que eu perguntava para algum adulto, ninguém sabia me explicar de um jeito que me deixasse satisfeito. Por que é que Deus não queria que nós provássemos do fruto do conhecimento? Por que é que o conhecimento haveria de ser algo ruim? No mundo em que a gente nasceu e cresceu e viveu, isso parece no mínimo contraintuitivo. Nesse mundo aqui, o conhecimento não é uma daquelas coisas inerentemente boas, e buscá-lo não é algo admirável, uma virtude indiscutível. Eu diria que até o ET Bilu veio de longe só para reforçar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Se você me disser agora que isso é algo ruim, quase tudo que eu acredito cai por terra. Não por causa do ET Bilu, mas pensa bem. Qual seria o sentido de todo o sistema educacional, dos livros, da leitura, da história do pensamento, das descobertas, dos avanços, do progresso,
Mas não há espaço para dúvida. Segundo a Bíblia, esse é o pecado original, no sentido de que dele se originou todos os males da humanidade. Nós consumimos o fruto da ciência do bem e do mal, e com isso ousamos adquirir um saber divino que não nos cabia. Nós ousamos saber, e com isso perdemos aquilo de mais precioso. Nós fomos expulsos do paraíso. Nos portões do Éden, de norte a sul, há anjos querubins ferozes, e uma gigantesca espada flamejante flutua à sua frente, para que nós nunca mais entremos. Vamos entender o que isso quer dizer. Pensar em como o conhecimento pode ser algo ruim é pensar no que vem antes dele, naquilo que torna o conhecimento possível e que define com todas as letras o gênero humano, a ideia de racionalidade. Procure a definição de ser humano em todos os 2.500 anos de filosofia e você ouvirá de todos os lados o eco das mesmas palavras. O homem é um animal racional. Nós somos seres dotados de razão. É isso que nos diferencia e que parece ser o nosso maior orgulho. Eu não sou o mais forte, nem o mais rápido, talvez nem o mais bonito, mas me dê um pedaço de madeira e eu lhe trarei o fogo. Me dê um galho e uma pedra e eu lhe farei uma arma. Me dê uma caverna e dali farei abrigo. Me dê outros de mim mesmo e eu erguerei um império. Me coloque em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer situação, e a luz da minha razão me guiará ao triunfo. Com ela, eu entendo, eu calculo, eu uso, eu construo, eu mobilizo tudo que estiver ao meu redor, ao meu favor. Pela pura potência do meu intelecto, eu me faço soberano. Eu alcanço o que quer que seja para alcançar. Eu sobrevivo, eu prospero, eu acumulo, eu expando e eu destruo, se assim desejar. Existe aqui uma relação. Eu sei que uma parte de você já entendeu, ainda que não queira admitir, que existe aqui uma forma muito clara de se relacionar com o mundo, determinada pelo uso dessa racionalidade. Uma forma que só pode ser escrita por uma única palavra. Uma palavra incontornável, que sozinha carrega o peso de toda a sociologia. Não há estudo das sociedades humanas sem esse único conceito. A palavra é dominação. O ser humano, enquanto animal racional, domina a natureza, o mundo, os animais e os outros, de si mesmo. Aqui, tudo é reduzido a instrumento. Tudo é um meio que a minha razão leva até um fim. Porque ser racional é ter a capacidade de calcular o melhor uso dos melhores meios para se chegar a um fim desejado. Seja esse a minha sobrevivência, a minha reprodução, a minha expansão territorial ou, mais recentemente, o meu dinheiro, o meu capital. Essa é uma relação de sujeito e objeto. O sujeito sou eu, o animal racional, e o objeto é tudo aquilo que me rodeia. Tudo aqui é objeto do meu conhecimento, é objeto da minha ação, é objeto da minha utilidade, da minha necessidade, da minha curiosidade e do meu poder. Contemplem a infinitude da minha razão instrumental. Contemplem os meus palácios, os meus foguetes, os meus armamentos, os meus computadores, as minhas sociedades, a minha civilização. Não há nada que exista que a minha razão não alcance. Se ainda houver quem ouse falar de coisas que eu não posso entender, que eu não posso testar,
que eu não posso usar, eu banirei para as trevas. Eu farei uma revolução. Eu direi que não é verdade, que não é conhecimento, que não é a minha ciência. Porque eu, animal racional, não preciso de Deus. Eu, animal racional, sou o meu próprio Deus. Mas ainda há quem diga que tem algo que me escapa. Que tem algo que eu perdi ao usar da minha razão e me relacionar desse jeito com o mundo e com os outros. Eles dizem que é algo fundamental, algo que não pode ser ignorado, algo que faz falta. Eles dizem que o motivo do meu querer, do meu desejo insaciável, da minha autodestruição é a falta desse algo. Eles dizem que para usar o mundo eu tive que me separar do mundo. Eu, animal racional, que usei tudo, que entendi tudo e transformei a tudo. Eles dizem que eu olho para mim mesmo e não vejo nada. Eles dizem que há aqui ainda o vazio, que há aqui a falta de algo que eu não compreendo, de algo que eu quero profundamente, mas nunca tive, de algo que nunca fui capaz de obter e por isso não entendo, que nunca fui capaz de entender e por isso não tenho. Dizem que para usar o mundo eu tive que me separar do mundo e que na minha separação eu me isolei, que eu me tornei o único sujeito em um universo de objetos e que eu estou sozinho, permanecerei sozinho e que não importa o quanto eu entenda, o quanto eu calcule, o quanto eu construa, o quanto eu destrua, eu morrerei sozinho. Eles dizem que não há racionalidade sem solidão. Eles dizem que no fim desse universo eu subirei nos meus foguetes, eu vagarei pelos meus palácios, contemplando a minha própria ruína, à procura ainda daquilo que me falta, daquilo que não tenho, daquilo que nunca terei, até o dia da minha morte. Quando, enfim, findará o meu querer, findará o meu desejo, findará a minha procura. Finalmente.